E aí pessoal, quem tá falando aqui é Juliano do Teologia de Esquina e hoje nós vamos ter um bate-papo sobre sentimento de culpa e outras coisinhas mais a respeito desse tema com dois convidados especiais. Bem, meus amigos, estamos aqui com os nossos convidados especiais. Nós somos amigos, somos colegas de seminário. E para fazer jus ao seminário, nós vamos conversar as apresentações aqui por ordem alfabética, que comece pelo Brasil. E aí, galera, tudo bem? Eu sou Alisson Brasil, eu sou pastor, eu também sou psicólogo e eu falo daqui de São Paulo. Vai ser um prazer aí fazer esse bate-papo com vocês. Valeu, Júlio, valeu aí, Marcinho. Tamo junto. Tamo junto. Meu nome é Márcio, eu sou pastor, estou aqui no leste de Minas Gerais, na cidade de Itaubim. Também sou psicólogo, embora não exerça a área, trabalho como psicólogo. Quero deixar aqui um parêntese para você aqui. Se você quer continuar essa conversa, além daqui do Teologia de Esquina, você também pode procurar o Abertamente, que é um programa de troca de ideias que acontece em vários canais no YouTube. Você pode procurar no podcast, você pode procurar no Facebook também. Tem muita coisa bacana acontecendo. Bom, então vamos já partir direto para o nosso tema. A gente vai estar analisando algumas questões com relação à vida espiritual e à vida emocional. E esses desafios da caminhada cristã, como tendo o sentimento de culpa, pode gerar um adoecimento. Então eu já vou pedir aí depois, aí vocês veem se vocês querem em ordem alfabética responder ou não, pode ficar à vontade aí. Para a psicologia, o que seria sentimento de culpa? Tá, eu vou começar então aqui falando, eu vou dar uma perspectiva do sentimento de culpa então. O que acontece? Quando nós estamos no nosso desenvolvimento, nós vamos introjetando algumas regras, princípios, o certo e o errado, essa noção de certo e errado. E o que ocorre é que, quando nós estamos ali, então, no nosso processo de desenvolvimento, especialmente na fase adulta, quando a gente considera que já estão cristalizados essa noção do certo e errado, a moralidade, por assim dizer, e nós nos comportamos de maneira destoante, incongruente com o que nós sabemos, isso tende a gerar esse momento, essa mistura de sentimentos e emoções que nós chamamos de culpa. Beleza. Marcinho? Eu concordo com ele, a culpa ela sempre vai vir por algo que você fez que você considera que é errado, né? Aliás, nem sempre isso acontece, é comum dentro do set terapêutico pessoas que se sentem culpadas por coisas que eles não tiveram responsabilidade nenhuma por aquilo, mas eles assumem para si uma culpa de coisa que eles nem viveram ou de momentos que eles nem presenciaram. Então, o sentimento de culpa, ele pode estar atrelado a um comportamento fora do padrão, um desvio daquilo que ele considera como moral, como certo, como ético, mas ele, em alguns casos, e principalmente nos casos patológicos, o indivíduo ele toma para si a responsabilidade e a culpa até por coisas que ele nem viveu ou que ele nem presenciou. Vocês poderiam dar um exemplo aí, até mesmo dessa situação, Marcinho, que você falou assim, por exemplo, o camarada ele não vivenciou a situação e ele se sente culpado por aquilo ali, até porque pode ser que seja até a experiência de alguém também que esteja assistindo a gente, ouvindo. O caso mais clássico, principalmente quando a gente fala aí da vida do indivíduo, no modelo que a gente tem vivido hoje, é um filho se culpar pela separação dos pais. Qual é a responsabilidade dessa criança na separação dos pais? Normalmente, nenhuma, embora a gente sabe que o filho ele é um golpe num relacionamento matrimonial, no sentido de que ele demanda uma carga emocional muito grande que é voltada para essa criança. Apesar disso, raramente um casal se separa por causa da criança. Embora isso raramente aconteça, é comum que o indivíduo ele tome para si a responsabilidade desse acontecimento que não está ligado diretamente a ele. Isso que o Marcinho falou é interessante porque o sentimento de culpa ele tem um elemento que é
eu fiquei aquém do que poderia ter feito, do que poderia ter falado, da maneira como eu poderia ter me comportado. Então, nesse exemplo, para a criança, ela tem uma fantasia, uma falsa percepção de que ela ficou aquém do que poderia ter feito. Então, o pai se separa, mas eu poderia ter feito alguma coisa para evitar. Quando, na realidade, o que vai ser trabalhado aí no setting é justamente não poderia ter feito nada, né? Na posição de criança, é muito difícil intervir quando dois adultos tomam uma decisão, como acontece no caso da separação, né? Agora, tem um outro elemento também que é interessante do sentimento de culpa. Quando eu falei de princípios introjetados, de elementos que nós acabamos absorvendo ali, que nos são ensinados, não necessariamente nós estamos falando aqui de bom e ruim. Por exemplo, se eu pego uma sociedade de canibais, eles têm uma outra percepção sobre a morte do que na nossa cultura aqui, que nós já nos consideramos aqui uma cultura que tem a sua ética e moral estabelecidas em relação à morte de pessoas. Então, nem sempre, chegando pertinho aqui da gente, nem sempre a maneira que nós aprendemos, ela é o mais ideal. E nessas diferentes formas aí de introjetar regras e princípios, são geradas culpas diferentes também. Entendi. Veja, aqui a gente já tem mais ou menos o que seria o sentimento de culpa para a psicologia, como é que ela aborda. E na nossa jornada como cristãos, nós temos alguns desafios, porque agora esse princípio introjetado aí, vamos assim dizer, seria aquilo que é a prática da lei. Vou colocar assim como a prática da lei, mas a prática de toda a Bíblia de um modo geral. E vamos supor que tá lá o mandamento, eu me tornei cristão e tá lá o mandamento para eu não matar. De repente, eu mato, ou eu roubo, ou eu minto. Só que em alguns casos, o sentimento de culpa vai acontecer. No caso, eu matei porque, como você colocou essa questão dos padrões éticos da nossa sociedade já são bem estabelecidos também a respeito da morte. Então, quando eu estou matando alguém, é como se fosse um peso muito maior do que se eu estivesse mentindo. Só que para a Bíblia a gente sabe que tanto faz o matar quanto o mentir, isso tudo está enquadrado como pecado, como transgressão da lei. Nesse contexto, como que a gente pode dizer que o sentimento de culpa está sendo positivo ou está sendo maléfico? E aí já até colocando uma outra pergunta também nessa primeira questão, por que acaba acontecendo ou tem como o cristão lidar melhor com essa questão de ele ter mais sentimento de culpa ou sentir um peso maior por um pecado e menos por outro? Se tem como existir um equilíbrio ou se falta consciência daquilo que a Bíblia diz do que é pecado? Como é que vocês podem ajudar a gente aí? Então, Juliano, é interessante que normalmente a gente se apega a essa expressão de João, né, de que o pecado ele é a transgressão da lei. Mas Tiago também vai dizer, se você sabe que tem uma coisa certa para fazer e você não faz, você peca. Então, não é só aquilo que a gente faz quando a gente olha para a Bíblia, né? Mas aquilo que a gente deixa de fazer, a gente também tem responsabilidade sobre aquilo. E é muito comum a gente se culpar mais, eu não vou dizer que é muito comum, mais comum ou menos comum, mas enfim, é relativamente comum a gente se culpar mais por aquilo que a gente faz do que por aquilo que a gente deixa de fazer. Então, não é tão comum você chegar em casa e você ficar se questionando, relembrando, poxa, aquela pessoa estava ali. Eu vou dar um exemplo aqui que é muito simplório, só para a gente conseguir entender. Então, a pessoa estava pedindo comida, a gente sabe que hoje tem uma série de contextos culturais nisso, enfim. E aí você volta depois, raramente você vai voltar se perguntando por que eu não ajudei aquela pessoa, por exemplo. A não ser que aquele indivíduo morra. Mas se aquele indivíduo continuar naquela situação, raramente você fica se questionando com relação àquilo. Então, a culpa ela tem um papel muito interessante dentro e fora da psicologia, dentro da religião também. Então, qual é a função da culpa? É fazer com que o indivíduo ele perceba que ele está andando na direção errada. Ele vai perceber que ele está andando num caminho diferente daquilo que Deus gostaria que ele estivesse andando. Dentro da psicologia, a culpa, a culpa normal, né? Então, por exemplo, eu não tratei minha esposa da forma que ela deveria ter sido tratada. Ela se afastou e agora terminou o casamento.
Então, eu tenho uma responsabilidade sobre isso. Eu tenho uma culpa sobre isso, embora a culpa seja uma expressão que está em desuso, né, principalmente dentro da psicologia, você tem uma responsabilidade sobre aquilo, né? A própria Bíblia ela vai dizer que quando a gente é justificado, a gente tem paz com Deus. Então, uma característica de quem tá andando com Deus, normalmente, é viver de forma pacífica. Ele pode não ter outras coisas, mas ele vive em paz. E esse talvez seja o maior presente que a relação com Deus pode nos dar. Só para localizar aqui também a pessoa que está nos ouvindo, é claro que nós sabemos aqui que nós estamos entrando num tema em comum. Então, como utilizando o Bauman aqui, na sociedade líquida, essa culpa, falar de culpa hoje, ele cai em desuso por quê? Porque nós estamos vivenciando um pluralismo. Então, as plurais subjetivações aí do que acontece, do modo de viver, do modus operandi de cada um, isso é o que está em voga hoje. Então, por exemplo, se eu falo, não, você não devia ter um grande ponto de polêmica, por exemplo, o aborto. O que hoje se vai dizer? Não, cada um pode fazer o que melhor lhe parecer. E claro que isso não é nosso tema, nós não vamos tratar aqui, mas só para mostrar que cada quem sabe pessoa no próximo. vai ter, quem sabe, mas cada pessoa ela vai ter um modo de interagir com a sua verdade. E isto é o que hoje essa sociedade hipermoderna, plural, fala, mas assim, tratando a culpa, trazendo de novo à baila esse tema que está nas nossas experiências de vida, a grande questão da culpa é que a culpa ela nos implica numa situação. Então, uma pessoa, quando ela sente culpa, ela tem a condição de reavaliar algo que ela fez, como bom, como ruim. E na culpa, geralmente, tem esse elemento de, puxa, eu fiquei aquém do que poderia ter feito. Então, a culpa ela é importante, é muito importante a culpa na nossa sociedade. Sem esse sentimento de culpa, nós teríamos aí uma sociedade extremamente perversa. A culpa Ainda mais perversa, né? ainda mais perversa. De culpa, a gente vive numa sociedade perversa, sem o sentimento de culpa, seria uma sociedade muito pior, né? Doente, adoecendo, né, na perversidade, padecendo ainda mais nessa perversidade, né? Quem tem culpa adoece, quem não tem culpa não adoece, né? Nesse sentido, então, que a gente pode, pelo que eu estou entendendo aí, é um pouco difícil, então, para a pessoa poder dizer assim, todas as ações ou deixar de praticar determinadas ações vai gerar o mesmo sentimento, ou melhor, o mesmo peso da culpa. Seria mais ou menos o seguinte, porque não tem jeito, a nossa sociedade ela vai desenvolvendo, ela vai crescendo, e às vezes nós vamos sendo guiados pelos padrões éticos da sociedade, por aquilo que a sociedade está enxergando como o que é pesado ou o que não é pesado, e às vezes o que está na Bíblia geralmente vai estar já, inclusive, como padrão ético na sociedade. Então, às vezes, vamos supor, eu menti, mas como mentira sempre foi na sociedade uma coisa corriqueira, muito comum, não existe um certo peso, então automaticamente, se eu mentir, eu não vou me sentir tendo um grande peso de culpa. Mas se for o caso de matar, já porque na sociedade existe um peso muito grande, então aí nesse caso eu acabo assumindo um peso maior da culpa por mim mesmo, pelo aquilo que eu já tenho entendido o que é esse padrão ético. Então eu sou mais influenciado pela sociedade do que pela própria Bíblia nesse sentido. Eu não sei se vocês se lembram, quando... O cenário está caindo aqui. Opa! Lembra quando aconteceu a Lava Jato, né, a operação da Lava Jato? Sim. E tal. Foi muito interessante você ver o depoimento dos indivíduos ali, de alguns indivíduos, né? Eles dizendo que eles foram se acostumando com essa ideia de se apropriar de uma coisa que não era deles, e aí eles iam amenizando a consciência de um lado, e aí eles iam seguindo nesse processo de roubo e tentativa de amenizar a consciência. Não, isso sempre foi assim, isso aqui faz assim, mas depois eu ajudo ali uma outra pessoa assim. E ele vai procurando meios para ele sobreviver com isso que ele tem vivido. Então, ele vai aprendendo a lidar com o erro.
E isso, claro, tem mudanças. Por exemplo, um jovem solteiro que tinha uma relação sexual há 100 anos atrás, o sentimento de culpa que ele tinha de lidar com aquilo é muito diferente de um jovem de hoje que tem uma relação sexual. Por quê? Ele está numa sociedade que enxerga isso de forma diferente, não menos adoecedora. A ideia, pelo menos do passado, é que se a gente banisse essa ideia de pecado, banisse essa ideia de culpa, o indivíduo ele viveria melhor, ele viveria mais livre, ele seria mais feliz. Só que o tempo passou, embora a gente não tenha todo esse processo de culpabilização que a gente tinha no passado, o indivíduo hoje ele ainda é tão doente quanto ele era há 100 anos atrás, ou talvez até mais. Beleza, vamos já partir para o lado da Bíblia. Bom, Márcio, chegou a citar anteriormente essa questão da justificação. E justificação, para quem está acompanhando a gente, é o ato de Deus te declarar justo. E então isso acontece nesse processo onde eu estou aceitando a Cristo como meu único Salvador, aceitando a obra que Ele realizou de forma perfeita, servindo para mim. Então, em um momento, eu sou justificado, eu sou declarado justo diante de Deus. E no decorrer da minha jornada como cristão, existe um processo que a gente chama de santificação, que é uma justificação que está sendo comunicada no dia a dia, que também é pela fé na obra de Cristo. Tendo em vista isso, a gente sabe que, infelizmente, como seres humanos, nós pecamos, temos nossas falhas, temos nossas fraquezas. E aí a Bíblia vai dizer que esse ato de Deus nos declarar justo, esse ato de nós confiarmos na obra de Jesus Cristo, no mérito dele unicamente, vai nos trazer paz. Paz essa que alguns, infelizmente, tendem sempre a puxar para... Infelizmente, a nossa sociedade está sempre puxando para os extremos. E com certeza também, em algum momento ou outro, a gente acaba puxando para os extremos também. Mas quando está se tratando desses extremos, é no sentido... Se eu tenho paz com Deus, então não devo sentir o peso da culpa do pecado. Alguns vão afirmar isso. E outros vão chegar e dizer, não, eu tenho paz com Deus, então eu estou liberado para fazer qualquer coisa, estou à vontade. Então o pessoal sempre acaba puxando para os extremos. Mas tem um texto bíblico aqui que eu queria ler com vocês. Está em a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, no versículo 10, que diz assim, ó. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A Bíblia ela já coloca um diferencial de tristeza, e eu vou aqui colocar na nossa linguagem daquilo que a gente já está conversando, o sentimento de culpa ou a culpa. Culpa essa que uma vai trazer tristeza para a morte, e a outra aqui vai trazer arrependimento para a salvação. O cristão, ele peca. Como que vocês, como psicólogos, poderiam dizer para um cristão e dizer assim, olha, a maneira de você lidar com essa culpa para que isso possa produzir o arrependimento para a salvação e não o inverso, em vez de acabar sendo algo doentio? Eu gostaria só de fazer um contexto aí desse verso que você leu agora, porque ele é bem próprio para a nossa conversa aqui. Paulo ele está escrevendo da Macedônia para os crentes aos coríntios, explicando uma carta que ele havia enviado anteriormente. O conteúdo desta carta provavelmente foi um conteúdo um pouco pesado, né? Paulo provavelmente aí chamou a atenção deles duramente. E agora Paulo está enviando a segunda carta, porque Paulo está dizendo assim, olha, eu fui duro com vocês, mas o fato de eu ter sido duro com vocês produziu em vocês o arrependimento. E aí ele coloca nesse verso 10 aí, né? Porque tem tristeza que vem para o arrependimento e outras que não vêm para o arrependimento. Então, nessa nossa pauta aqui, no que cabe esse discurso de Paulo aí? A culpa, ela não deve ter uma finalidade em si mesma. Então, embora a culpa ela nos ajude a balizar nosso comportamento, a reavaliar uma ação nossa, ela não deve ser uma finalidade em si mesma. Ela precisa nos levar a um outro ponto,
às vezes você não consegue, por exemplo, mudar uma situação que te provocou culpa, mas você consegue aí reorientar os seus pensamentos, o seu modo de enfrentamento em relação àquilo para que não se repita outra vez, né? Agora, o que seria essa culpa, essa tristeza aí que leva para a morte? É aquela tristeza que ela tem a finalidade em si mesma, né? Então, que é uma tristeza, inclusive, que adoece. Você tem pessoas, claro que não é só isso, né? Mas a depressão, muitas pessoas com depressão, com início de depressão, têm um sentimento de culpa, né? Às vezes a percepção de culpa que gera adoecimento. Então é importante, a culpa ela é importante? É importante. É importante dentro do cristianismo? É importante dentro do cristianismo. Agora, no setting analítico, como que essa culpa vai ser trabalhada? Aí eu já deixo aqui pro. Não sei se eu deixo aqui pro Marcinho, para eu não me estender na sua fala aqui, porque às vezes a gente pensa, ah, não, tá bom, então, tá bom, mas eu. Porque tem pessoas, a questão é essa, né? Tem pessoas que ela encontrou Cristo, ela se encontrou com essa verdade que você explicou, mas ela anda, ela caminha ainda, ela não sabe como se livrar da culpa de alguma coisa que lhe ocorreu, entende? Nessa hora aí, pode ser que ela precise de uma ajuda de um profissional da psicologia. Marcinho, quer comentar alguma coisa aí? Fazer uma citação aqui de Spurgeon, sermão 116, é um sermão Eita, inteiro para esse falar Marcinho sobre acha coisa, viu? esse assunto. Ele conta um poema de um cara que mata uma pessoa, ele tenta esconder essa pessoa, mas a natureza faz questão de trazer esse corpo novamente para ser encontrado. E aí no final, aí ele vai dizer assim: a culpa é um mordomo sinistro e seus dedos estão manchados de sangue. Os pecados secretos trazem olhos febris e noites sem dormir, até que os homens destroem e apagam suas consciências, mas se tornam maduros para a sepultura. Esse é uma passagem interessante, porque ele vai trazer justamente sobre essa relação que o próprio pecado ele pode envolver o indivíduo, né? Então, às vezes, o indivíduo está se sentindo culpado porque ele vive em pecado. E eu sei que essa questão de pecado é um negócio que está em desuso quando a gente sai da religião, mas biblicamente o indivíduo que vive em pecado, ele não tem paz. Se ele não tem paz, ele está mais propenso ao adoecimento. A igreja adventista ela vai ter a visão do indivíduo como um todo, né, como um ser integral. Então, eu tenho uma responsabilidade pela gripe que eu pego, então, se eu não me alimento correto, se eu tomo muito frio, etc., então eu posso ficar gripado. Então, eu tenho responsabilidade sobre esse tipo de adoecimento. Dentro da psicologia, dentro de muitas psicologias e dentro da religião, muitas vezes não se faz essa relação de que uma vida em pecado ela pode deixar o indivíduo mais propenso a doenças, inclusive emocionais, adoecimentos emocionais. Por quê? Porque esse indivíduo ele não tem paz com Deus, ele não vive em paz com Deus, ele está vivendo contra as orientações que foram apresentadas por Deus. Então, esse é um aspecto, e a psicologia ela pode ajudar nesses casos. Pode, mas ela vai resolver o problema? Não, o problema é mais do que isso. Agora, um exemplo clássico. Uma jovem, por exemplo, que seja cristã, e aí ela é estuprada, e nesse estupro, ela acaba tendo um orgasmo. Por mais absurdo que isso seja, isso é possível e em algumas vezes isso acontece. Agora, você imagina o sentimento de culpa dessa pessoa. Até porque, Marcinho, é uma questão biológica. É uma questão biológica. Ainda que não haja permissão, é uma questão biológica. Sim. Mas pode continuar. E mesmo que mentalmente esteja rejeitando o estuprador, essa situação é possível que isso aconteça. Agora, você imagina uma pessoa que foi estuprada e agora a culpa que ela sente por ter tido um orgasmo, por exemplo, ou alguém que cuida do pai, cuida da mãe, e essa pessoa está muito idosa, e essa pessoa que está muito idosa,
dá muito trabalho por estar muito idoso e em algum momento essa pessoa deseja a morte da mãe ou a morte do pai. E aí ele tem de lidar com esse sentimento de culpa. Então você percebe que são várias possibilidades. Agora, para o indivíduo, vamos usar a expressão normal, né? Aquele indivíduo que ele é um cristão e aí ele foi e ele cometeu um pecado, ele roubou alguma coisa, se ele roubou ele tem que devolver, tem que pagar, né? A gente sabe disso, mas ele tem de lidar com esse sentimento de culpa. Será que Deus me perdoou? Lendo a palavra de Deus, entesourando a palavra de Deus, buscando a palavra de Deus, Deus pode dar libertação para esse indivíduo desse sentimento? Pode, mas Deus vai lhe dar a libertação de todos esses sentimentos? Talvez. Como assim? Imagine que meu pai batia na minha mãe, um exemplo, né? E eu cresço vendo esse tipo de relação, um homem agressivo, um homem autoritário, e agora eu me caso. E aí eu conheço a Jesus. Eu vou deixar de ser autoritário da noite para o dia? Talvez. A palavra dá poder para isso? É possível que isso aconteça? Mas isso vai acontecer? Talvez sim, talvez não. Talvez Deus me deixe ali eu rodeando dessa Jericó, ou seja, eu lutando contra esse autoritarismo durante anos e anos e anos até obter essa vitória. O sentimento de culpa, da mesma forma, talvez eu tenha um sentimento de culpa enraizado e Deus permita que esse sentimento de culpa continue e eu vou lutando contra ele, eu me sinto culpado, aí eu trago a palavra de Deus, aí eu recebo um alívio, aí estou tomando banho, vem o sentimento de culpa, eu começo a entrar naquele sentimento de culpa, depois eu levo aquilo aos pés de Cristo e eu vou lutando com esse sentimento de culpa por anos e anos, às vezes até décadas. Então, esse exemplo aí, Marcinho, inclusive, é o que a gente tem até um relato do próprio Paulo dizendo, se eu não me engano, é 1 Coríntios, no capítulo 9, que ele vai dizer assim, olha, eu esmurro o meu corpo a fim de que eu pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Porque é basicamente essa luta, isso, ele reduz o meu corpo à escravidão exatamente com esse objetivo de ele não deixar que ele mesmo tome as ações, porque tudo aquilo que o ser humano põe o dedo, põe a vontade dele, 99,9% dá errado, para não dizer 100%, exatamente por causa dessa contaminação do pecado. Eu gostaria só de fazer, levantando a mãozinha aqui. Vai lá. Esse Brasil é educado. Comentário, né? Em cima aqui do que o Marcinho falou, que foi na questão o psicólogo, como é que ele vai trabalhar essa questão, né? Ele colocou uma frase aí que me ocorreu aqui, uma situação que é importante também. Na verdade, não uma situação específica, mas o que acontece? Às vezes o cristão, ele chega lá num psicólogo e ele pergunta, e, na verdade, antes de ir para o psicólogo, né, ele pergunta, olha, o psicólogo ele é cristão ou não é, tal. E aí eu percebi uma coisa, tem uma galera que diz assim, não importa qual psicólogo que você vai ir, você pode ir em qualquer um, tal. Só que assim, eu comecei a perceber uma coisa, eu comecei a atender pessoas que elas viam de outros psicólogos que não eram cristãos, e os caras, a primeira coisa que a menina, por exemplo, a menina diz, olha, eu tô com sentimento de culpa porque eu transei com meu namorado, estou com medo de ter engravidado. Ah, mas isso não é por causa da sua religião? Olha só, às vezes a gente pensa assim, o pressuposto acaba... O pressuposto interfere, sim, lá na clínica. Embora seja assim, muito grande o tanto de material, de conteúdo, a praxis da psicologia, ela te diga para você não colocar inferências suas na análise, no atendimento, no setting lá terapêutico, isso acontece muito, de uma forma muito absurda, muito grande, uma falta de ética muito grande. Lá dentro, só eles dois, ninguém sabe o que está sendo falado ali, né? Ninguém sabe, e às vezes o que eles tentam fazer é justamente desconstruir essa culpa da pessoa, colocando o quê? Colocando uma anomia. Não, isso é uma questão o bom mesmo é você não ter essa regra, isso aí que você desconstruir isto. E nem sempre é saudável, é bom para a pessoa desconstruir esse pressuposto. Porque nós estamos falando aqui de regras, de princípios que ela introjetou durante toda uma vida dela, que trouxe muitas coisas boas para ela, o que ajuda ela, atua como um arrimo ali na vida dela, na lida dela, e de repente você tirar isso,
é importante você colocar alguma coisa tão segura quanto, se houver, no lugar dessa disposição que você vai fazer, se é que há, né? Porque você tem uma pessoa com um princípio aí, por exemplo, falando aqui da questão do sexo, que acabou entrando nos nossos assuntos, quantas pessoas hoje não se livram aí de DSTs, de gravidez indesejada, porque postergam a relação sexual somente para quando estão numa relação estável ali, casado, heterossexual, enfim, monogâmica. Quanto disso não se evita, né? Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado com isso, tentar desconstruir esses princípios aí. Não, isso aqui tá me fazendo sentir culpa, esse mal-estar, né? Não, se me causa mal-estar, não é bom. Com a culpa não é assim. Vou resolver o sentimento de culpa, mas não resolvo a transgressão, né? Não resolve a transgressão. Esse é o ponto aí importante no início aí que vocês estão dizendo, porque é importante, até para quem estiver acompanhando, é importante sim que o cristão possa ir buscar ajuda de um psicólogo, para poder resolver alguma questão específica, inclusive se esse peso da culpa você está percebendo que está lhe fazendo mal, essa doença você já está meio que somatizando isso já está virando uma doença na pessoa, deve sim procurar uma ajuda de um terapeuta tranquilamente. E terapeuta esse que seja o psicólogo. Porém, quando nós estamos... Agora, a questão é que a resolução do pecado realmente é com Deus. O psicólogo não tem como lhe ajudar nessa questão. Mas eu imagino, eu não sei, até vocês que conhecem mais dessa ética do psicólogo, o psicólogo ele pode, né? Vamos supor, se ele tem um pressuposto cristão, ele entende que a pessoa é cristã, ele pode partir desse pressuposto que é cristão e já direcionar para ele essa questão, olha, o que a gente está lidando aqui, eu vou lhe ajudar nessa parte, mas você precisa compreender e entender que isso Deus já fez por você. Jesus já pagou o preço desse pecado, vamos assim dizer. Não seria um sermão, mas seria direcionando para o pressuposto que a pessoa está tendo, né? Olha, eu vou dizer aqui o que eu faria. Se a pessoa ela me procura com uma demanda dessa, em relação da culpa, de encontrar o perdão em Cristo, eu iria orientá-la em relação às questões a como lidar com as emoções e eu iria pedir para que ela procurasse o seu pastor. Fosse qualquer que seja, qualquer religião que fosse. Se fosse um espírita, eu ia pedir para procurar o líder lá do espiritismo. Então, para que ela pudesse tomar conselho. É terapêutico também essas conversas. Quando a gente, por exemplo, quando a gente confessa a nossa culpa para um amigo que seja, a gente fez alguma coisa, a gente diz o que foi, às vezes o amigo dá uma bronca, olha, tal. Isso ajuda a pessoa a se enxergar, é terapêutico também. Então, a ajuda do líder religioso aí é muito importante de considerar, né? Agora, sim, vou só dar essa aspas aqui. Infelizmente, essa consideração que nós estamos falando aqui é um ideal, tá? Sim, essa verdade. Não tem. Infelizmente, até porque dois nomes já estão fadados na nossa sociedade, né? Pastor e igreja. E essa questão... Já te deixo falar, viu, Marcinho? Aqui uma hora a gente é educado, outra hora a gente é mal educado, mas vamos lá. Mano. Então, basicamente, o que a gente vai perceber também é que, além desse ideal que você colocou, Brasil, tem também a questão do ideal que, se de fato o pastor vai agir de maneira ética, entendendo quais são as limitações dele também de instrução, de aconselhamento, de orientação. Eu vou dizer um pouco da experiência que eu já tive. Havia circunstâncias de abuso, por exemplo, que eu explicava para a pessoa o que a Bíblia vai tratar, o que Cristo fez por ela, mas é uma demanda que eu não tenho habilidade, não tenho instrumento técnico para poder ajudar ela. O que eu vou fazer, ou o que eu fiz, o interessante é você procurar um psicólogo. Eu, na verdade, a fim de ajudar a pessoa, inclusive até procurei o psicólogo para essa pessoa. Eu falei assim, olha, encontrei aqui, está aqui o contato, porque a pessoa que também tem que ir, eu não posso, acredito que eu também não posso forçar a pessoa a ir. Ela que tem que entender que tem que ir. Mas, então, assim, é um ideal e que a gente deve ter essa consciência, independente se você é pastor, se você é líder de igreja, se você é membro, se você não é, existem demandas que realmente só serão resolvidas
em um consultório, em um aconselhamento com um psicólogo, não sei se o aconselhamento está até errado, talvez, mas uma questão terapêutica com o psicólogo para ele poder ajustar essas emoções que, porventura, está trazendo algum tipo de enfermidade para essa pessoa. Mas já a questão de pecado, então, aí, meu amigo, é Bíblia mesmo, é Cristo, e Cristo vai resolver. E eu creio, partindo desse pressuposto cristão também, e eu creio que nesse processo da terapia, Deus está usando o psicólogo, até porque eu creio na graça comum, que é estendida para todos, e Deus usa dessa graça comum para que o ser humano possa abençoar o outro também, as suas criaturas. É que tem um jargão aqui, tem um jargão que ele sempre é lembrado, né? Todo pastor é psicólogo. Todo enfermeiro também é um pouco de psicólogo. Mas por quê? Não, porque a gente ouve ali a pessoa e a gente escuta, e daí a gente. Só essa questão de ouvir e escutar já tem aqui. Nós estamos falando de um compêndio de conhecimento aqui de questões técnicas que estão por trás disso, né? Que é o trabalho de um psicólogo. Então, às vezes a gente utiliza até isso aí de maneira assim, não, isso é um jargão, né? Não, todo pastor é um psicólogo. Não é, não é. Tem demandas que são muito específicas. É importante a gente ter isso em mente. Mas já deixa eu passar a bola aqui pro Marcião aí para. Vamos lá, então, né? Ainda bem que o Brasil é educado, que eu aqui já passei por cima. Obrigado. Bem, então, cara, o que a gente tem vivido hoje? Até pouco tempo atrás, tudo que era da alçada do psicólogo era da alçada do padre, do pastor, do xamã, sei lá, do líder religioso. Tudo que era da alçada do pastor era da alçada dele. Problema com o filho, problema no casamento, depressão, ansiedade, tudo era o padre, o pastor, o rabino que resolvia. Só que depois que o homem ele foi se afastando, né, do divino, foi se afastando desse processo religioso, esse homem que não ia mais à igreja e não confessava mais os seus pecados para o padre, ou não fazia aquilo que Tiago vai dizer, confesse seus pecados uns para os outros, não tinha mais esse processo comunitário de lida com o pecado, que era um processo que era religioso, agora ele precisa de alguém para poder ampará-lo. E quem ampara esse indivíduo que não tem mais a religião, a princípio, né, pelo menos pelo começo da psicologia, era muito mal vista pela religião, hipnose, aquele negócio todo, é o psicólogo. É o psicólogo que assume essa função. E esse psicólogo que assume essa função, o correto é que ele não vá nem para um lado e nem para o outro. Esse processo se espera que o psicólogo ele tenha maturidade para lidar com isso, maturidade emocional. Só que o problema é que como é que você vai saber que esse profissional tem maturidade para lidar com isso? É muito comum as pessoas chegarem para a gente e falar, não, o psicólogo mandou eu me separar do meu esposo. Aí eu fico pensando, dos dois, ou o psicólogo não disse isso e ela queria se separar do esposo e disse que o psicólogo disse, ou realmente o psicólogo falou isso. Porque as duas coisas são possíveis. As duas coisas são possíveis. E aí, falando sobre essa questão do sentimento de culpa, o problema com o pecado é Bíblia. É na palavra de Deus que ele vai resolver isso aí. E, infelizmente, a gente desenvolve muito pouco o ministério de aconselhamento dentro pelo menos da igreja adventista, que é o que a gente mais conhece. A gente desenvolve muito pouco, muito pouco. A pessoa começa a falar, a gente diz, não, lê a Bíblia e ora. A gente não tem essa maturidade para trabalhar o assunto com as pessoas. Talvez essa seja uma das maiores deficiências, falando aqui, pelo menos dentro da igreja adventista, que é o que a gente mais conhece. Mas então, qual é a função da psicologia nisso? Só um minutinho, vocês me deixaram falar. Agora eu vou falar o que eu tenho que falar. Aí, qual é a função da psicologia nesse caso? Cara, a psicologia ela pode te dar técnicas para você sair desse labirinto que você entra. Então, você fez um negócio, está errado, você está preso no sentimento de culpa, você não consegue sair desse labirinto. Então, a psicologia ela pode te dar ferramentas para te ajudar nesse processo. Ela não substitui. Se a gente está falando de pecado, agora eu não estou falando da culpa que eu me sinto dos meus pais terem se separado, ou pelo fato de eu ter sido estuprado. Não é isso. Agora eu estou falando de uma coisa que eu fiz.
eu traí a minha esposa, então eu me sinto culpado por isso, eu não estou conseguindo lidar com isso. Então, a psicologia, eu já pedi perdão para Deus, já falei com minha esposa, já fiz a minha parte, mas não estou conseguindo resolver, então a psicologia ela pode ajudar com técnicas para você lidar com isso aí. Bem, nós vimos aqui que existem demandas que são da psicologia e outras que serão da demanda espiritual, religiosa, bíblica, por assim dizer. Então, pelo que a gente já tem pontuado aqui, uma coisa que já fica já de clareza, foi muito bom a gente entrar nesse assunto, precisamos aprender a lidar quando alguém nos traz qualquer demanda, quer seja da área familiar, quer seja da área espiritual. Precisamos primeiro parar para ouvir e compreender se de fato isso aqui é espiritual, isso aqui é da área psicológica, ou você, rapaz, eu não tenho nem conhecimento, vou lhe direcionar para alguém que possa lhe ajudar. Porque realmente, assim como o Marcinho citou, às vezes é aquela coisa, não, pega a Bíblia aqui, ora e tal, e aí já resolve, já está tudo resolvido. E às vezes nem sempre é tão simples. E isso eu digo por um processo que uma pessoa passa de disciplina na igreja, uma disciplina administrativa que a igreja vai acabar manuseando com essa pessoa. É uma outra questão, às vezes a pessoa comete um erro, em vez de apresentar esse trabalho comunitário de aconselhamento, de acompanhamento espiritual, de ajuda, de apoio, geralmente há um processo de rejeição, o que não é bíblico. E aquilo que era para ter sido uma coisa simples acaba se agravando também na vida espiritual da pessoa e na vida emocional dela. Então, é importante a gente ter esses detalhezinhos na nossa jornada aí, tanto como cristãos, como pessoas, parar para ouvir e saber, para entender qual é a demanda da pessoa. Se você acha que não tem maturidade para lidar com isso, direcione para o seu líder religioso para que ele possa encaminhar. Claro, voltando àquilo que a gente já falou, só repetindo, esse é o ideal, e a gente está buscando esse ideal. Mas fechando aqui, Brasil, Marcinho, deixam aí as suas últimas palavras, vamos inverter a ordem alfabética. Primeiro Marcinho agora aí deixa as últimas considerações, e depois Brasil. Os próximos 20 minutos são meus, então, né? Obrigado. Então, vamos lá, duas coisas. A primeira é que, às vezes, o pastor, o líder religioso, ele delega para o psicólogo questões que são dele. Então, questões relacionadas a pecado é com o líder religioso dessa comunidade. A gente está falando de pecado, daquilo que vai contra a Bíblia, é o líder religioso que vai fazer isso. O psicólogo ele vai entrar em outras questões, como técnicas, como questões que vão para além da Bíblia. A Bíblia, a base do negócio é a Bíblia. Depois que você resolveu com a Bíblia, então você vai para outras questões. Esse é um perigo que a gente tem corrido, que é esse de estar o tempo inteiro delegando. Quando a gente pensa nessa questão da culpa, uma das questões, quando a gente lida com ela, isso dá para a gente maturidade, ou pelo menos deveria dar maturidade para você e para mim, para a gente lidar com outras pessoas que erram. E nem sempre isso acontece. Parece que a gente se esquece de quando a gente lida com os nossos erros, a gente já não trata da mesma forma quando lida com os erros do outro, né? Quando você lê lá Crime e Castigo, e você vai entender os problemas que o personagem do livro ele enfrenta, você começa a olhar o erro do outro de uma perspectiva diferente. E outra coisa, agora, para você que talvez esteja lidando com o sentimento de culpa, busque a Deus, fale com Ele, ore, leve para Ele as suas ansiedades, as suas tristezas, as suas angústias, porque, sem sombra de dúvida, Ele é aquele que tem cuidado de nós. Mas se isso não está sendo possível para você, você já pediu perdão, mas você não consegue sentir o perdão, e você ainda continua se culpando por essas questões, aconteceu 20 anos atrás, você já pediu perdão para Deus, você já abandonou o seu pecado, você não vive mais com aquilo, mas isso é um fantasma que está o tempo inteiro te atormentando, então é possível que a ajuda de um bom profissional, um bom psicólogo, ele possa te ajudar nesse processo. Tá, eu gostaria de falar de dois aspectos aqui. O primeiro é o acolhimento.
Ou seja, você que lida com uma pessoa, ou vai lidar com uma pessoa que ela esteja culpada, venha te confessar algo, né, te confidenciar algo que gerou culpa nela, acolha essa pessoa, acolha esta demanda. Isso tem que ver com dos principais aspectos aí da nossa sociedade também, né? Não é só nosso, exclusivo nosso, mas é a invisibilidade social. Então nós convivemos com pessoas que muitas vezes são invisíveis, a gente não para escutar, não para ouvir, para conversar com essas pessoas. E essas pessoas que eu estou dizendo são as da nossa casa às vezes, né? Então, essa invisibilidade aí familiar, social, acolha, saiba escutar, ouvir. O acolhimento é o quê? É essa escuta, é esse interesse, essa intenção na escuta, é querer saber os porquês, né? Então, acolha. Se você é uma pessoa que sente culpa ou cometeu algo, de repente, algo que lhe ocorreu e você sente-se culpado por isso, já encontrou o perdão na Bíblia, mas ainda sente-se culpado ou vive se culpando por pequenos erros, né? Então tem pessoas, por exemplo, que elas são perfeccionistas, então algo que sai do controle, ela já se culpa por aquilo em demasia. Provavelmente você, amigo, você precise trabalhar questões profundas da sua vida, questões daí, de repente, que você passou quando você era criança, essa rigidez que você tem com você, ela vai te prejudicar bastante. Provavelmente você seja uma pessoa que as pessoas fiquem o tempo inteiro dizendo que você é perfeccionista, que você não tem paciência, que você só quer as coisas do seu jeito. E só que você, quem é assim, a pessoa ela não consegue perceber qual que é a dificuldade, porque ela só quer as coisas bem feitas. E essa rigorosidade, às vezes, de querer tudo certinho, tudo bem feito, cobrar muito dos outros, esconde lá uma criança que foi cobrada muito dos pais, que foi incompreendida dentro de casa, que foi invisível lá no seio familiar, se sente invisível na sociedade, então tende a agir sempre assim, sabe? Muito rígida, não pode errar, nem com ela, nem os outros também. Então, esses são alguns indícios aí para você perceber se de repente você não precisa trabalhar uma questão sua, né? Que te deixa culpado e que te faz gerar também culpa em outras pessoas. Pais, tem muitos pais assim, infelizmente, né? Mas são esses dois aspectos aí: acolhimento e cuidado com a rigidez. Meus amigos, só vou fazer uma leitura aqui para a gente poder encerrar então. Romanos 5, verso 1 e 2 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Meus amigos, muito obrigado aí pela disponibilidade de vocês. Vai ter repeteco, cuidado aí que a gente vai... Vamos ver, quem sabe a gente tocou em aborto, tocou em abuso, talvez a gente possa delongar e tratar um pouquinho melhor dessas questões aí. O negócio é aí. Caixa de abelha, né? Ô, meu amigo, adoro uma treta. Valeu, meus amigos, obrigado, amigo.